História 1. A chuva torrencial batia contra as janelas do Hospital St. Agnes, criando um cenário sombrio e opressivo. A noite era prenunciadora de terror, e eu estava prestes a mergulhar nos abismos mais profundos do desconhecido. O Hospital St. Agnes, outrora um bastião de cura e esperança, estava agora abandonado, suas paredes gotejando com o passar dos anos e seus corredores ecoando com o eco vazio do abandono. Muitos acreditavam que o lugar estava assombrado, e aqueles que se aventuravam por seus corredores à noite diziam ouvir sussurros e lamentos ecoando pelas paredes. Como jornalista investigativo, sempre fui cético quanto a histórias sobrenaturais, mas, naquela noite, estava determinado a descobrir a verdade por trás dos boatos que envolviam o Hospital St. Agnes. O vento uivava enquanto eu atravessava o portão enferrujado e adentrava o edifício decadente. A eletricidade havia sido cortada há muito tempo, então confiei na luz fraca de minha lanterna para me guiar. Cada passo ecoava pelos corredores silenciosos e abandonados. A atmosfera era pesada e sufocante. O ar parecia congelar meus pulmões, e eu sentia como se estivesse sendo observado a cada momento. No entanto, eu era um homem de razão, determinado a enfrentar o desconhecido. Os corredores estavam vazios e escuros, com portas enferrujadas se abrindo para quartos abandonados. A cada passo, o rangido do assoalho parecia sussurrar histórias antigas, lamentos de almas perdidas que vagavam pelos corredores. Conforme eu avançava pelo hospital, comecei a sentir que algo estava errado. Sussurros ecoavam em meus ouvidos, vozes indistintas que pareciam sussurrar segredos sombrios. Olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. O ar estava impregnado com um cheiro nauseante, uma mistura de mofo e algo mais sinistro. Quando alcancei o terceiro andar, a verdade começou a se revelar. Nas paredes, pude ver marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Perguntei-me que tipo de horrores teriam acontecido ali. À medida que continuei minha exploração, deparei-me com uma sala escura e trancada. A porta rangia ao abrir, revelando um pesadelo oculto. Gaiolas enferrujadas preenchiam a sala, e dentro delas, seres humanos em estado deplorável. Seus olhos vazios encontraram os meus, cheios de dor e desespero. "Quem são vocês?" perguntei, chocado com a visão aterradora. Um dos prisioneiros, um homem magro e pálido, conseguiu balbuciar palavras. "Eles nos mantêm aqui e experimentos e torturas." Enquanto tentava entender a horrível situação, ouvi passos se aproximando do corredor. Os prisioneiros ficaram em silêncio, seus olhos arregalados de medo. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando as sombras se aproximaram da sala. Rapidamente, apaguei minha lanterna, mergulhando a sala na escuridão total. Os passos se aproximaram ainda mais, e pude ouvir vozes sussurrando em uma língua que eu não conseguia entender. Eles estavam à procura de algo, ou de alguém. Depois de uma eternidade, os intrusos se afastaram, seus passos ecoando pelos corredores. Continuei escondido na sala escura, temendo pela minha vida e pelos prisioneiros que ali estavam aprisionados. Assim que a ameaça passou, decidi buscar ajuda. Saí da sala silenciosamente e comecei a seguir os corredores em direção à saída. No entanto, à medida que avançava, me dei conta de que estava sendo seguido. As sombras pareciam dançar nas paredes, e a sensação de que algo estava se aproximando de mim era avassaladora. Eu sabia que não estava sozinho naqueles corredores sombrios, e a curiosidade que me trouxera até ali agora se transformará em puro terror. A atmosfera ao meu redor se tornou opressiva, e o ar estava carregado com o cheiro metálico de sangue. Passagens secretas e portas ocultas pareciam surgir do nada, como se o hospital estivesse mudando sua própria estrutura para me confundir. Por fim, cheguei ao porão, onde a escuridão era absoluta. Minha lanterna vacilou e se apagou, deixando-me em um vazio absoluto. A sensação de ser observado ficou mais forte, e eu sabia que algo estava à espreita nas sombras. Então, uma voz sussurrou em meu ouvido, fria como gelo.
Você não deveria estar aqui. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. A voz parecia ecoar de todas as direções. Quem é você? Gritei, minha voz tremendo de medo. Alguém que você não compreende, respondeu a voz. Este lugar é amaldiçoado, e você também está destinado a se tornar uma de suas vítimas. Corri em desespero, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo, mas os corredores pareciam não ter fim. A voz continuava a sussurrar em meus ouvidos, me lembrando da escuridão que habitava o hospital St. Agnes. Finalmente, depois de uma eternidade, encontrei a saída do hospital. Corri para fora, deixando para trás os horrores que havia testemunhado. Eu sabia que jamais poderia revelar a verdade sobre o que aconteceu lá dentro, pois ninguém acreditaria em mim. O hospital St. Agnes permaneceu como um segredo obscuro, escondendo seus horrores nas sombras de seus corredores abandonados. Eu escapei com minha vida, mas carregarei o peso daqueles terríveis segredos até o meu último dia. A noite ventosa havia dado lugar ao amanhecer, mas o sol não conseguiu dissipar as trevas que se enraizaram em minha alma. Aquele lugar maldito havia me mudado para sempre, e o terror que vivi naquela noite continuaria a me assombrar até o fim dos meus dias. História 2. O Hospital St. Joseph era conhecido por sua reputação impecável e sua equipe médica de alto nível. No entanto, o que aconteceu naquele dia sombrio lançou uma sombra permanente sobre suas instalações e a mente de todos que testemunharam o acontecimento. Era uma manhã ensolarada quando o Dr. Robert Adams, um cirurgião respeitado, foi chamado às pressas para atender um paciente no quarto 302. A enfermeira de plantão, Sarah, estava visivelmente abalada quando informou da situação. Ela disse que ouvirá barulhos estranhos vindo do quarto durante a noite e que o paciente, um homem idoso chamado William, estava se comportando de forma extremamente bizarra. O Dr. Adams entrou no quarto, esperando encontrar uma explicação lógica para a situação. No entanto, o que viu o deixou perplexo. William estava sentado na beira da cama, balançando-se para frente e para trás, murmurando palavras incoerentes. Seu olhar vazio era aterrador. William, o que está acontecendo? Perguntou o médico, tentando manter a calma. O idoso olhou para ele com olhos vazios e continuou a murmurar. O Dr. Adams examinou os registros médicos de William, procurando por qualquer indicação de problemas mentais, mas não encontrou nada em comum. O que mais o perturbou foi uma marca estranha no pescoço do paciente. Era uma tatuagem escura e intricada que ele não reconheceu. Enquanto tentava entender o significado da tatuagem, William começou a gritar palavras em uma língua desconhecida, com uma expressão de puro terror. Dr. Adams pediu uma consulta com um psiquiatra, esperando que eles pudessem determinar o que estava causando o comportamento perturbador de William. Enquanto aguardava, ele decidiu investigar a tatuagem. Ele encontrou uma enfermeira que estava familiarizada com tatuagens e mostrou a ela a marca no pescoço de William. A enfermeira ficou pálida e disse que aquela tatuagem era um símbolo associado a rituais obscuros e cultos antigos. A equipe médica estava perplexa. Como aquele símbolo obscuro havia aparecido no pescoço de William? E por que ele estava agindo de forma tão estranha? Enquanto o psiquiatra fazia uma avaliação, o comportamento de William piorou. Ele começou a se contorcer, como se estivesse sendo possuído por uma força invisível. Seus olhos ficaram negros como a noite, e ele proferiu ameaças sombrias em um idioma estranho. O Dr. Adams e a enfermeira recuaram, aterrorizados. Foi quando o paciente começou a levitar da cama, suspenso no ar por uma força invisível. Os móveis do quarto começaram a tremer, e o ar estava impregnado com uma eletricidade estática. O psiquiatra correu para o quarto, mas ficou paralisado de choque ao ver William flutuando no ar, sua voz ecoando de forma gutural. Uma força sobrenatural parecia estar controlando o paciente, e nada que a equipe médica fizesse podia detê-lo. De repente, William foi arremessado violentamente contra a parede, deixando uma marca de impacto. Ele caiu no chão, imóvel e pálido como a morte.
A energia no quarto diminuiu, e a equipe médica se aproximou do paciente. O psiquiatra fez uma rápida verificação dos sinais vitais de William e confirmou que ele estava morto. A tatuagem em seu pescoço havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. A notícia da morte de William se espalhou rapidamente pelo hospital, deixando todos perplexos e aterrorizados. O Dr. Adams sabia que havia testemunhado algo além da compreensão humana naquele dia. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu no quarto 302 do Hospital St. Joseph. A tatuagem misteriosa desapareceu sem deixar rastros, e os registros médicos de William não continham informações que pudessem esclarecer o ocorrido. O incidente assombrou a mente de todos os envolvidos, deixando-os com a inquietante sensação de que algo maligno havia cruzado os limiares do mundo conhecido naquele dia fatídico. O Hospital St. Joseph nunca mais foi o mesmo, e o mistério do quarto 302 permaneceu sem resposta, um enigma sombrio que desafiava toda lógica e explicação. Obrigado por assistir, se inscreva no canal se gostou e bons sonhos. Até a próxima.